Graças a Deus. Olá, queridos. Estamos começando mais um programa Palavra Rema. Nesta quarta-feira, junto com você, programa falando do amor de Deus, estamos juntos, falando sobre o princípio de autoridade. E tenho estado aqui sempre falando sobre esse programa Princípio de Autoridade. E para fazer esse programa comigo, hoje eu tenho ele, pastor Carlos Leite, que é pastor ali da Igreja Mundial da Família aqui no bairro São Vicente. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Poxa, pastor Zé Carlos, eu é que agradeço. Nós temos aprendido muito aqui, está valendo a pena e você deve convidar pessoas para assistir também, divulgar essa programação no rádio, na TV, porque nós estamos aprendendo muito, graças a Deus por isso. Amém. Obrigado. Junto com o pastor Carlos Leite, eu tenho ele, pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, pastor Zé Carlos, que Deus abençoe o senhor também. E a esse amado telespectador que tem acompanhado conosco essa programação, que o senhor possa estar falando ao seu coração, abra o teu coração, convide os teus familiares para juntos estarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Queridos, vamos estar aqui meia hora estudando a Bíblia. Eu quero convidar você para estudar a Bíblia conosco. Por isso, querido, pegue a sua Bíblia, pegue caneta, papel, vamos anotar, vamos falar mais um programa sobre o princípio de autoridade. Estamos falando sobre isso. Deus é um Deus de princípio e trabalha sobre o princípio de autoridade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir um intervalo enquanto você pega Bíblia, caneta, papel e nós voltamos já. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema. E nós estamos falando sobre o princípio da autoridade, que está lá no livro de Romanos. Nosso texto é Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz: toda alma se submeta às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E quem resiste trarão sobre condenação sobre si mesmo. Quer dizer, falando sobre as autoridades que foram dadas por Deus. Já falei sobre isso, se você não assistiu, o Daniel vai colocar aqui, você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, não custa nada, se inscreva, ative as notificações e vamos aí, você vê os programas anteriores. Olha só, quando nós não respeitamos a autoridade, nós agimos de acordo com a nossa consciência. Quando nós não temos autoridade, não respeitamos a autoridade, você age de acordo com a sua consciência. Quer ver? Lê lá em Juízes, capítulo 17 e o versículo 6. Tu pega Juízes, pastor Carleide, capítulo 21 e versículo 25. Juízes 17 e 6 e Juízes 21 e 25. Olha só, quando nós não respeitamos ou não temos a autoridade, quando nós fazemos de acordo como nós achamos que deve ser. Quer ver? Olha só o que diz lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6, pastor César. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Quando não tem autoridade, eles faziam o que parecia aos seus olhos. Por quê? Porque não tinha autoridade. Naqueles dias não tinha autoridade em Israel. Não havia autoridade. Aí o que eles faziam? Eles agiam de acordo com seus olhos. Olha o que diz lá em 21 e 25. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. E tem que ser assim no dia de hoje. Porque quando você não respeita a autoridade, você quer fazer de acordo como você quer. E vai trazendo maldição para você porque você não respeita. Aí as coisas não acontecem. Aí jejua não acontece. Ora não acontece. Por quê? Porque você quebrou princípios. E quando você quebra princípios, Deus... A pessoa vai no culto e ela diz assim, pastor, hoje eu não senti nada. Não, e o culpado ainda é o pastor, é você.
Se o pastor pregou, hoje o pastor estava na carne. Não senti nada, eu acho que ele estava em pecado. Que o culpado dele é o pastor. Orou por mim, não aconteceu nada. Eu acho que aquele pastor, não sei não. Acho que o Carlos Leite ele está em pecado. Que orou... Aí o culpado é o pastor. O cara não respeita a autoridade, ele está fora e o culpado é o pastor. Querido, você precisa ver princípio. O que precisa é princípio. Não adianta jejuar, não adianta orar, se você não vive princípio. Não adianta sacrificar se você não vive princípio. Samuel é claro sobre isso. Deus gosta mais de sacrifício ou de obediência? De que obedeça a sua palavra. Jesus diz, no livro de Mateus 14, João, acho que é 14 e 21, 22, diz assim, aquele que me ama, respeita, pratica a minha palavra. Quer dizer, a forma de você demonstrar o amor com Deus é na sua palavra. É João 14, 23. 23, né? Bem. Se alguém me ama, João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, a forma de você amar a Deus é você respeitar a palavra de Deus. É você viver. Eu tenho falado aqui, tenho tentado ensinar aqui, que você tem que olhar para a Bíblia como o livro de Constituição. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas em cima de tudo, é um livro de Constituição, Constituição do céu. Querido, quando você sai, eu tenho falado muitas vezes, quando você sai, vai por um país, você tem que conhecer a lei daquele país. Se você cometer alguma infração naquele país e vir numa autoridade lhe repreender, não adianta dizer que você não é daquele país e você não conhece a lei. Você tinha a obrigação de, quando ir para lá, se informar da lei daquele país, como funciona a lei. É obrigação sua. A obrigação de conhecer a lei é sua. A autoridade que está ali, ela está para que a lei seja cumprida. Agora você, mas eu não conhecia a lei. Não interessa. Se for para lá, você tem que conhecer a lei. É obrigação sua conhecer a lei. Então, qual é que é a nossa obrigação? É conhecer a lei. Qual é a lei? É a Bíblia. A lei do céu é a Bíblia. A lei do céu é a palavra de Deus. Mas hoje nós não temos tempo mais para ler a palavra de Deus. Tem-se tempo para tudo, menos para ter entendimento da palavra de Deus. De estudar a palavra, de ter entendimento da palavra. Querido, Deus, que para conhecermos a Deus, nós temos que conhecer a sua palavra, Sr. César. O pastor Zé Carlos, isso é tão profundo o que o senhor está falando, porque, na verdade, as pessoas acham que o fato de não conhecer isenta a responsabilidade e as consequências, no caso, do delito. Né? E como o senhor falou, a responsabilidade é de quem vai estar naquela nação. E com relação às coisas de Deus, não é diferente. Então, é lógico que Deus não leva por um período do tempo da ignorância, mas se nós olharmos assim, dentro dessa profundidade, que a palavra de Deus é uma constituição celestial, então nós precisamos nos aprofundar muito a palavra de Deus. Nós estamos muito, pelo menos, eu vou dizer uma coisa, eu estou muito longe. Em 88, começou a formar-se a nova Constituição Brasileira, Sim. que ia vigorar naquela, foi em 88. Ulisses Guimarães, na época. Com Ulisses Guimarães, programa. Logo depois que eles terminaram foi no final de 90 ou 90, levaram 2 anos fazendo a Constituição Brasileira. Quando eles terminaram a Constituição, todas as câmaras de vereadores, eles fizeram um livrozinho da Constituição Sim. e estavam distribuindo para que as pessoas conhecessem a nova lei que estava sobre eles. E até hoje tem. Então, quer dizer, mas não é mais distribuída, era distribuída, antigamente era distribuída, né? Para que você conhecesse. E as pessoas liam para conhecer, entender qual era a lei, o que houve, qual é a mudança da Constituição. E a nossa Constituição é o céu, a Constituição para a igreja é o céu, é a Bíblia. Quer dizer, o caminho, a coisa só, mas a Constituição para a igreja é a Bíblia. E não se estuda mais a Bíblia. Vem para a igreja só para ouvir promessas, promessas, promessas e mais promessas. Mas não se estuda a palavra. Por quê? Porque isso pode ferir, isso pode não ser agradável. Querido, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, porque o nosso compromisso é com Deus. E Deus, quando Deus chegou para Jeremias e disse, o que vê, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma amendoeira, isso, né? Ele disse, vê bem, viste bem. Porque eu sou um Deus que velo, que cuido da minha palavra, para que ela se cumpra. Então, qual é o cuidado de Deus? Jesus fala, que diz que passarão os céus e a terra. Lá em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra. Mas a minha
palavra não há de passar. Quer dizer, esse céu vai se acabar, essa terra vai se acabar, mas a palavra de Deus, ela permanece para todos sempre. Então Deus vela, Deus cuida da sua palavra. E nós não conhecemos a palavra. Quando Satanás, ele veio tentar Jesus, se você for olhar, sabe o que ele usou? A palavra. Exatamente. Ele usou o a Salmo palavra. 91. Não, em cada tentação ele usou a palavra, várias vezes ele usou a palavra. Ele usou a palavra para tentar Jesus. E Jesus rebateu ele na palavra. E Jesus o venceu na palavra. Então como é que você vence o diabo? Através da palavra de Deus. A autoridade está na palavra. E se Jesus não conhecesse a palavra? Ah, eu não conheço. Ah, pastor, eu leio, mas não entendo. Eu não conheço. Querido, pegue em 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo. Tiago. Tiago, pastor. Primeiro livro a ser escrito foi Tiago. Tiago, capítulo 1 e o versículo 5. Tiago 1 e 5. Você quer ler a Bíblia, você que quer entender, olha só o que Tiago fala, porque o livro de Tiago foi o primeiro pastor da igreja. Ele pastoreava uma igreja em Jerusalém. Tiago 1,5, né? Tiago 1,5. Ele pastoreava a igreja em Jerusalém. Ele escreveu o livro de Tiago para as igrejas. Ele foi o bispo de Jerusalém, né? Foi o bispo de Jerusalém. Ele escreveu para as igrejas. Olha só o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Só um minutinho. Ora, se alguém tem falta, se te falta sabedoria, se você lê, você peça, se você não tem sabedoria, você acha, eu leio e não entendo. Se alguém tem falta de sabedoria, então peça a Deus. Pastor, eu não consigo, peça a Deus. Continua. E ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Se você tem falta, você vai orar, peça a Deus. E ele vai te dar, querido. Creia que ele vai dar, porque ele vai dar a todos. Continua, pastor. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Olha só, ele vem falando assim, ó. Quem duvida, você peça a Deus. Mas será que ele vai dar? Peça sem duvidar. Saiba que Deus vai te dar sabedoria. Queridos, eu estou aqui dirigindo a igreja há 9 anos. Eu tenho o pastor Carlos Leite, que nós já caminhamos juntos, já estivemos no ministério juntos. Tenho o pastor César, que nós caminhamos juntos. Eu estava aqui quando o pastor César chegou, eu estava aqui quando o pastor Carlos Leite chegou. E o que eu vou falar, eles sabem disso, eles me acompanharam a minha caminhada. Eu até 9 anos atrás, quando eu assumi a igreja, eu nunca preguei. Eu nunca tinha pregado. Eu era ministro de louvor. O Samuel pregava e eu dirigi o louvor. Eu nunca preguei. Quando assumi, eu tive que vir pregar. Mas eu nunca preguei. Aí o que eu fiz? Eu fui orar e fui pedir a Deus. Usei muito essa palavra. E acreditei que Deus ia dar. E hoje, pela misericórdia de Deus, a gente está pregando. Mas eu acreditei que Deus ia dar. Até 9 anos atrás, eu nunca preguei na minha vida. E hoje eu estou fazendo um programa para remar, pastor, você conhece? Não, querido, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui acreditando em Deus. Porque sem duvidar. Continua, pastor Carlos. É isso aí, versículo 7, né? É. Quem é assim, Que duvida? quem duvida, É, quem é né? assim, Quem é ah. assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Olha aí, ó. É. Olha só. Se você é assim, você não vai receber nada do Pois Senhor. não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém? Queridos, nós voltamos falando mais disso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus.
Graças a Deus. Estamos de volta com o programa Palavra Rema. E nós estamos falando mais uma vez, sobre princípio de autoridade, né? Estivemos falando sobre vários princípios e estamos aí no princípio de autoridade. É um princípio de Deus, princípio de autoridade. Olha só, a autoridade de Deus aos homens vem através da sua palavra. Quer ver, pastor? Pega em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O que diz aí, pastor César? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, toda autoridade de Deus vem de Deus, vem através da sua palavra. E a palavra é inspirada por Deus. Quer dizer, as autoridades, a autoridade de Deus aos homens, através da sua palavra. Deus a autoridade aos homens, através da sua palavra. Nenhuma vem dele, mas vem de Deus. Quando você se levanta contra Deus. O homem com a autoridade de Deus fala em nome dele. O homem de Deus, com a autoridade de Deus, fala em nome dele. Quer ver? Vai ver lá em Atos dos Apóstolos. Pega em 1 Coríntios 3 e 13. Atos 3 e 18. Atos 3 e 18. A palavra do Senhor em Atos 3, 18 diz exatamente assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. O 19 também? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Veja bem, um homem com a autoridade de Deus fala em nome dele. E às vezes você pega um homem de Deus e fala, e você não dá bola, e não acredita, e acha que não acontece. Você não percebeu que o homem com a autoridade de Deus fala em nome dele. E é isso que Atos vem dizendo. Que Deus fala hoje pela boca dos seus profetas. Você quer ouvir Deus falar, mas não quer ouvir o homem de Deus falar? Então você não vai ouvir Deus falar. Pelos profetas. Pelo homem de Deus. Como é que é? Através da sua mensagem, pregando. Quando o pastor Carlos Leite prega a palavra de Deus, ele não está falando dele, mas está falando de Deus. Está sendo um profeta de Deus que vai trazer palavra para a tua vida. Eu quero que você entenda isso, que você entenda, que entre na tua cabeça. Ah, você ouviu a mensagem do pastor César. Poxa, pastor, olha, me arrepiei todo. Se eu prego hoje, me arrepiei todo, hein? Não é o pastor César. É Deus que fala pela boca dele. Porque é um profeta de Deus que está ali falando. Quando nós pregamos, nós estamos falando a palavra de Deus. É Deus que fala através de nós. Aí você não acredita. Aí o que acontece? Acontece com o Tiago. Você não vai em lugar nenhum, não recebe nada. Ele diz, comigo não acontece. Claro, você não acredita. Não aconteceu, você não acredita. Se nós não entendemos que o homem de Deus, que Deus fala através, como é que... você quer ouvir... eu quero ouvir Deus falar. Não precisa, querido, vai na igreja, vou ouvir o seu pastor. Ouve a mensagem de Deus. Se é o homem de Deus que pega a mensagem de Deus, ele vai falar com você. Lê na Bíblia, Deus vai falar com você. Não precisa você estar andando atrás. Aí vai num profeta que às vezes tem a vida toda enrolada, pede dinheiro emprestado e não paga. Tem uma vida toda enrolada. Torta. Aí não sabe o que vai fazer. Querido, você quer ouvir Deus falar? Deus fala através das autoridades dele que estão aqui. É interessante isso, pastor, né? Que Deus não só fala pela autoridade, né? Mas Deus não permite que a palavra na boca daquela autoridade caia por terra. Só para a gente entender a concepção disso. Aquilo que Moisés falou, ele disse, olha, falando para aqueles rebeldes, se vocês morrerem como morre um homem comum, Deus não é comigo. Foi infarto, foi um AVC. E Moisés disse como é que eles iam morrer. Falou antes da terra abrir. Agora, se abrir a terra e vocês descerem vivos ao abismo, é porque Deus é comigo. Barbaridade. Olha como isso é sério. Né? E muitas vezes a gente está diante de um homem de Deus e quebra esse princípio de honra
né, e de autoridade, não respeitando, não tendo temor. E isso é muito sério, porque isso é santidade. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Querido, e às vezes a pessoa... Eu estou ensinando vocês, eu quero ensinar, para você ter uma vida de vitória. O objetivo aqui é que você tenha uma vida de vitória. Tem pessoas que questionam a pregação, ficam questionando, e não entendem que é Deus falando, e não entendem que ele está questionando Deus. Ele pensa que ele está questionando a pregação do pastor César. Se eu não gostei da pregação hoje, não gostei. Você não gostou do que Deus falou com você? Mas você entendesse que é Deus falando com você, Meu Deus. você ia dizer, Deus falou comigo hoje. E Deus usa os seus homens. E nós lemos em Atos, Deus fala pela boca dos seus homens, seus profetas, seus homens hoje. Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 13, pastor Carlos Leite. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Pode ler mais? Não, é isso aí. Quer dizer, nós estamos falando para Cristo. Temos que entender, querido, que estamos para o Senhor. E nós estamos falando a palavra de Deus. Estamos aqui, queridos, neste... É meia hora. O programa aqui é muito rápido, meia hora. Falando do quê? Da palavra de Deus para a tua vida. Do que Deus tem para você. Do que Deus faz com você. Então, se você entende que o homem de Deus faz a vontade de Deus. Ah, mas eu não estou... Não se preocupe, que um dia nós vamos apresentar na presença de Deus. Sabe por que esse fogo? Sabe o que é esse fogo aí? Esse fogo que fala em Coríntios? Este fogo... Lembra quando vai lá em Atos, em Apocalipse, e vê como Jesus, quando João viu Jesus, e seus olhos eram como? Chama de fogo. Jesus vai olhar, e vai passar pelo fogo dos olhos de Jesus, e vai ver a obra. Ah, se ele não está agindo do jeito que deveria ser, não é você que vai tratar com ele, é Deus, é Jesus, porque ele vai chegar no céu e vai se apresentar. Tem muita gente que pensa que tem muito e não tem nada. Tem muita gente que acha que não tem nada e vai ter muito perante os olhos do Senhor. Porque nós estamos fazendo para o Senhor. Em Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, ele vai falando sobre isso, sobre os pastores, sobre... porque depois nós vamos falar, e o último programa nós vamos falar sobre isso, sobre quando não devemos estar sob autoridade, mas em Pedro capítulo 5, olha só o que ele diz aí. 1 Pedro capítulo 5, pastor. 1 Pedro capítulo 5. Ah, o capítulo 5. Capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Tá. Versículo 1 até, eu acho que até o 5. Tá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Mas peraí. Mas Pedro não era discípulo? Pedro não está se menosprezando? Pedro está dizendo que é discípulo? Porque hoje não. Hoje você tem que ser apóstolo, você tem que ser sumo sacerdote, você tem que ser maior. Até patriarca. Aí Pedro vem dizendo, o presbítero quase eu também sou. Quer dizer, Pedro não está se menosprezando, porque ele aprendeu o princípio, querido, olha só. Testemunha das aflições de Cristo. Uhum. Isso é muito sério, né? E participantes da glória que se há de revelar. Olha só o que diz no 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Deus. Semelhantemente, vós, jovens. Né? Não? Então, quando vir o sumo pastor, não por top ganância, porque ele pastoreia por assim, aí não vou entrar, mas por ele vai falando isso aí. Então, nós temos que aprender sobre as autoridades. Deus vai ajustar. Olha só, para termos autoridade, precisamos aprender a viver a palavra. Vem em 2 Timóteo, pastor Carlos Leite, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Vamos lá, então. Pois toda a Escritura, 3, 16 e 17, né? Uhum. 2 Timóteo? 2 Timóteo 3, esse aí, esse mesmo. Vamos lá. Toda a palavra, toda a Escritura. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Condenar o erro,
corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha só, toda a palavra ela é inspirada por Deus. Essa palavra, se você for ler o que é esse inspirado, pastor, você for original ver o que é inspirada, usado no texto, significa literalmente soprada por Deus. A Bíblia, ela é soprada por Deus. E ela é útil para quê? Para ensinar, corrigir. Mas corrigir por quê? Porque se você não reconhece o teu erro, você não precisa ser corrigido. Então muitas pessoas não reconhecem o erro e acham que não deve ser corrigido. Corrigir e fazer mais o quê? E também ensinar a maneira de viver. E ensinar a maneira de viver. É fácil? Claro que não é fácil. Queridos, nós estamos chegando ao final. Amanhã nós vamos voltar falando sobre isso. Pastor Carlos Leite, muito obrigado, pastor. Eu que agradeço a audiência, agradeço os que estão nos ouvindo aí, agradeço a todos os irmãos aqui e vamos continuar amanhã. Pastor César, obrigado, esteja orando por nós. Amém, pastor Zé Carlos. Eu que agradeço mais uma vez estarmos juntos nessa comunhão, nessa plenitude, aprendendo mais do Senhor. Então oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa dádiva, por esse presente, Sim, que é receber do Espírito Santo de Deus a instrução que nós tanto necessitamos. Dá-nos, Senhor, discernimento espiritual, dá-nos, Senhor, clareza. Desperta em nós, Senhor, o desejo de buscar a Tua presença e a Tua face. Muito obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que estão recebendo, Senhor, esses ensinos. Toca, Senhor, nesses corações e levanta mais e mais pessoas que queiram de fato aprender de Ti. É em nome de Jesus que nós abençoamos os Teus filhos, hoje e eternamente. Amém. E graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, eu volto amanhã, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.